Bom dia, amigos e amigas, povo e pova, gente boa de todo lugar do nosso querido Brasil. Lembrando que hoje é dia de combate à intolerância, ao racismo, ao preconceito. É o dia da consciência negra. Por isso, vamos juntos nessa nossa vibe, direto de Vassouras, Rio de Janeiro. Eu sou Daniel Nonato, obrigado a você pela presença em nosso encontro matutino. Hoje, dia 20 de novembro de 2021, alguém me chamou a atenção ontem porque eu não falei da bandeira, porque eu não destaquei que foi o dia da bandeira. Sim, eu destaquei logo no início falando que era o dia da bandeira, mas diante da realidade do Brasil, onde a releitura de um fato é feito da maneira que querem. Por isso eu vou entrar nesse tema assim, mesmo hoje, dia da consciência negra, deveríamos nos prender mais no combate ao preconceito, mas eu vou aqui desmistificar algumas coisas, né? Eu fico olhando aí algumas pessoas dizendo, não, porque o verde da bandeira é nossas matas que está pegando fogo. O ouro, né? O amarelo é o ouro roubado. O azul é o céu poluído. E as estrelas são aquelas que nós vemos quando vamos para o posto de saúde e não temos remédio, estamos doentes, né? E a ordem e progresso é apenas uma ideia utópica de uma pátria mãe Brasil. Mas olhando claramente para a bandeira, a gente sabe que o verde, o amarelo e o azul são as cores da família imperial de Dom Pedro e de Dona Leopoldina. Então essa história aí da releitura da história com os símbolos dando sentido, né? A bandeira brasileira é algo que pouca gente faz, né? E a gente aprende quando criança, a gente sempre fala isso. Existe aquilo que a gente aprende quando criança, existe aquilo de fato. Então, a bandeira do Brasil não tem nada a ver com mata, com ouro e com azul, né? De Nossa Senhora, que alguns também falam, né? Um azul celeste de Nossa Senhora Aparecida e etc e tal, né? Para quem é católico. Mas olhando ainda para a questão brasileira, né? Estamos chegando aí às portas do Enem, uma crise danada por falta de, vamos dizer assim, de pessoas, né, que queiram de fato cooperar e ajudar a construir, né, essa pátria mãe Brasil. Nós tivemos aí alguns momentos que foi mudado o revisionismo histórico, aquilo que aconteceu, né, até mesmo com o Brasil descoberto, dizendo que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500, quando nós sabemos claramente que o Brasil ele teve expedições anteriores a Cabral, mas Cabral, de forma oficial, entrou para a história como o descobridor do Brasil. Mas ainda olhando ainda, não é o Cabral que roubou o Rio de Janeiro, não, que está preso em Bangu, né? Disseram que Bangu agora tá igual a Dubai, né? Quente e cheio de gente com dinheiro. Mas aí alguém coloca aí essa realidade do Enem, que agora vai ser colocado com. Não é mais golpe de 64, agora é revolução de 64. Ainda tem algumas cenas, né, que criaram-se uma comissão de revisão das provas do Enem. O presidente Bolsonaro falou que o Enem vai ser com a cara desse governo. Então, misericórdia, né? Vai ter rachadinha no Enem. Né? Com a cara desse governo, vai ter muita fake news. Com a cara desse governo, vai ter muita, vamos dizer assim, muito combate à ciência. E se é com a cara desse governo, se prepara que vai ser uma vergonha e um fracasso. Sabemos que o Enem ele tomou o lugar do antigo vestibular. Quem não lembra, não é isso? Quando nós éramos jovens, já fui jovem um dia, nós tínhamos aí o vestibular, era um desespero. Prestar vestibular para alguma coisa, né? Era horrível. A gente, medicina, por exemplo, muito concorrido. A gente, quando falava em fazer vestibular, era aquele Deus nos acuda, né? Porque é um risco muito grande de você não passar. Embora a gente saiba que havia da parte do modelo econômico de que um povo tinha que ter aí uma forma de entrar de forma democrática. Enquanto o pobre fazia todo o seu ensino fundamental e médio, na época, né, colegial, né, colegial e depois o científico, era feito em escola pública. O pessoal rico fazia o contrário, o pessoal que tinha dinheiro estudava nas escolas privadas
e na hora de prestar vestibular ia para a faculdade pública, pois o peso do nome da instituição vale muito mais do que o conhecimento do aluno. Eu falo isso com experiência. Então, e nós, pobres, iríamos para a faculdade privada, traduzindo. Então, nós tínhamos aí uma inversão. O Enem vem para tentar combater esse modelo, porque aí você faz o Enem, a faculdade aceita, e aí todo mundo tem que fazer o Enem, e sem contar que o Enem ele traz de forma muito plena a que todos têm que fazer, não tem jeito, né? Você podia fazer ou não vestibular, por exemplo, eu mesmo prestei vestibular uma vez só e nunca mais voltei para lá para prestar vestibular. E você escolhia qual faculdade você queria entrar. Hoje em dia não, você faz o Enem e você vai lá, apresenta tua ficha e você entra. Mas o Enem desta vez está sendo revisionado, está sendo recolocado aí da maneira em que o presidente deseja que seja. Isso nos preocupa, mas detalhe, para que se preocupar com isso? Vamos deixar correr frouxo? É isso assim que pensa o brasileiro. Mas falando no brasileiro, sabemos que nosso país, pátria mãe Brasil, nós somos filhos da pátria, sofremos durante mais de 300 anos de escravidão. Alguém fala assim, mas Daniel, como é que é isso? Ué, a escravidão é algo real, que ainda hoje existe. Agora mudou para assalariado em alguns casos, né? Por exemplo, a gente vê claramente que a lei federal diz que a Constituição Federal, né, como é que o pessoal diz? A CF, né, diz que todo trabalhador tem direito à comida, ao salário para comida, bebida, esporte, lazer, né, cultura, etc e tal, né, e saúde. Bom, vê aí se dá para fazer com R$ 1.100 alguma coisa. Bom, mas ainda olhando para o racismo, que eu fico olhando ainda de forma muito radical e nós olhamos com vergonha, quando alguém fala que não pode ter o dia da consciência negra, pois não tem dia da consciência branca. Sabe, gente, a consciência ela não tem cor, ponto, fato, mas nossa consciência tem uma mancha negra de um passado não muito distante, aonde a escravidão foi fato reinante no Brasil. Era comum no Brasil Império, no Brasil que nós conhecemos, nos livros de história, você vê aquela forma muito factoide e fantasiosa da escravidão, quando alguém diz, ah não, mas os negros também tinham escravo na África. Olha, tem diferença entre a escravidão por guerra, né? Outra vez a escravidão comerciária, aquela que nós brasileiros, nós cidadãos, tivemos no Brasil, onde o ser humano era reduzido a peça. E se alguém disser que hoje ainda não tem o racismo, se alguém disser que hoje ainda o preconceito não existe, olha, está completamente enganado, pois, por exemplo, temos o tempo todo uma frase que eu ouvi de um policial militar dizendo que revistar negro porque chama-se cor padrão. É isso aí, cor padrão, é um termo que foi usado para falar na hora de revistar uma pessoa de pele escura, de pele negra, uma pessoa que, vamos dizer assim, tem aí o biotipo da mãe África. Isso é uma vergonha para nós quando ouvimos um policial, um cidadão brasileiro que não sabe nem qual é a sua cor de fato, pois se você olhar bem, nós, povo raça Brasis, somos misturados. Eu sou filho de índio, com a graça de Deus, mas também tem um sangue europeu, e certamente os meus bisavós, tataravós, passaram pela origem da senzala, certamente, pois no Nordeste brasileiro, sobretudo no Ceará, foi a primeira capitania, o primeiro estado a fazer a libertação dos negros. Então, a gente olha claramente a realidade de uma forma muito ampla. Nós, brasileiros, somos um povo misturado, um povo da raças Brasil, mas ainda existe aqueles que acham que são mais brancos ou mais, vamos dizer assim, mais maduros, melhores do que os outros. Então hoje, dia da consciência negra, é dia de lembrar de Gangazumba, dia de lembrar de Pixinguinha, é dia de lembrar de Martinho da Vila, é dia de lembrar de Seu Jorge, né? É dia de lembrar de Mano Brown, é dia de lembrar de todos os artistas negros na sua negritude. Por que não se lembrar de Isabel Filardes? Vamos lembrar de também
aí da famosa, né, Chica da Silva, e vamos lembrar de todas as mulheres e homens negros que fazem o Brasil acontecer, que são, vamos dizer assim, sinais de cultura. Por que não lembrar também de outros homens e mulheres que estão aí ainda hoje fazendo a cultura brasileira? Sem esquecer de lembrar de Martin Luther King, lá nos Estados Unidos, George Floyd e outros mais que em outros lugares do mundo sofreram o preconceito pela sua cor de pele. E aí a gente, quando fala da consciência negra, a gente não está dizendo da nossa consciência, vamos dizer assim, real, mas sim na consciência da mancha histórica na nossa consciência brasileira, onde nós tivemos o último país a ser, vamos dizer assim, a declarar a libertação do negro. Embora a gente cante lá nos versos do samba enredo de Vila Isabel, que de 88, se não estiver errado, ainda não teve a libertação plena, pois os negros foram colocados na rua sem direito à dignidade. Embora alguns venham dizer que não é bem assim, que existe o escravo de ganho, que havia os negros, né, como diz o outro, fazendeiros ou senhores de negros. A verdade, a cultura que nós construímos nesse país, aonde o negro queria ficar branco, sobretudo no Brasil Império, quando a gente vê a história da Chica da Silva, nós tivemos também a cultura que esse grupo vem trazendo para nós, esse grupo revisionista, tenta colocar o negro veio para o Brasil porque a escravidão foi benefício, quando na verdade nós sabemos claramente que não existe benefício nenhum em ser escravo. E, contudo, esse modelo sociopolítico que alguns defendem, sobretudo o senhor, vamos dizer assim, Sérgio, da Fundação Palmares, dizendo que a escravidão é algo mitológico, é algo que nos deixa indignado. Por isso, devemos sim celebrar o Dia da Consciência Negra e sim celebrar em um dia de luta, um dia de causa pelo povo excluído, pelo povo que sofre o preconceito pela sua cor da pele. Paro por aqui, vamos para o Evangelho do dia, para juntos meditarmos a palavra de Deus. O evangelho de hoje, o evangelho de São Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40. O evangelho onde nós queremos olhar, e às vezes acontece isso no cristianismo também, em outras religiões, quando queremos olhar para a realidade do sagrado, do céu, da morada eterna, como a realidade aonde habitamos. Alguém chega a Jesus e diz: olha, Jesus, um irmão tinha lá uma família tinha 7 irmãos, e o primeiro casou, veio a óbito e não tinha filhos, e o segundo casou com a mulher, e ele morreu de novo, e até chegar o último, não é isso? Essa mulher é meio perigosa, né? Casar 7 vezes, morreu 7 maridos, é a viúva negra, né? Literalmente. Mas aí, a gente, quando fala desse contexto, era comum, era a lei de Moisés, não tinha naquele tempo ainda a assistência social, e naquele tempo não tinha o INSS, o valor tão importante para nós, né, termos nossa seguridade social. Então é comum que o cunhado assumisse a esposa do irmão se ela não tivesse filhos. Essa é a verdade. E eles colocam essa história para Jesus, tentando trazer para Jesus, vamos dizer assim, uma realidade complicada nesse mundo. Jesus, quando escuta essa história, Jesus percebe claramente que é uma pegadinha. E ele percebe claramente também que existe aí uma tentativa de regularizar o céu como a terra. Alguém que acredita que no céu terá diferença entre classes sociais. Hoje, dia da consciência negra, sobretudo, a gente, quando fala em ser santo, a gente, quando fala uma frase racista que nós costumamos usar e não percebemos que é racismo, né? Quando diz assim: olha, esse negro é um negro de alma branca. A alma não tem cor, a alma ela não tem cor. Mas é comum alguém dizer assim: esse negro aí, essa pessoa é um negro de alma branca. É uma frase preconceituosa. Pois nós fazemos uma leitura onde temos uma normativa, né? Uma normativa
feita na visão humana. Queremos que o céu seja uma reprodução daquilo que vivemos na realidade da terra, quando deveríamos ser o contrário, reproduzir na terra uma realidade daquilo que nós viveremos no céu. Mas geralmente nós, os cidadãos que estamos aqui nessa realidade brasileira, onde o sofrimento e a dor do outro ainda não nos toma, por exemplo, não tem como eu dormir em paz sabendo que existe fila do osso, não tem como eu descansar em paz sabendo que tem pai e mãe passando fome com seus filhos. Essa é uma realidade que devia nos indignar. Essa é a realidade que essa bandeira celebrada ontem devia ser colocada em evidência. Essa é a realidade que nós devemos viver. Geralmente nós queremos normatizar o céu como a realidade que vivemos. O céu como uma realidade daquilo que nós achamos que é bom para nós. Por isso a pergunta a Jesus sobre de quem ela seria esposa, de quem ela seria mulher, de quem ela teria, vamos dizer assim, a necessidade de ficar junto, é uma realidade onde muitos não querem reconhecer. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma seguinte reflexão: a importância de vivermos de verdade o projeto de Deus. Pois no céu não é assim. E Jesus traz para nós ainda uma frase no final do Evangelho, dizendo que Deus é Deus dos vivos, ou seja, a realidade da vida que Deus quer nos chamar. Deus é o Deus dos vivos, por isso ele cita bem o claro caso de Moisés na sarça, como Deus se identifica como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi maravilhoso, né? Show de Abraão com Isaac. Não, mas Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus traz para nós essa frase, né? Essa frase importante, que ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que tem uma referência humana. Contudo, a realidade sagrada não é realidade humana, não é realidade do contexto. Aí entra a questão antropológica, a questão da sociologia, e aí Jesus deixa bem claro que no céu a realidade é outra. O que nós queremos quando a gente acredita, quando a gente vai à missa, quando a gente vai ao culto, à celebração, o que nós queremos é trazer para a realidade do mundo essa realidade do céu. Trazer para a realidade do planeta Terra a realidade do céu. Por isso, o Papa, quando fala de fraternitude, fraternidade para todos, temos um crescente na encíclica do Papa. O Papa escreve fraternitude, escreve Laudato Si, o Papa escreve sobre juventude, o Papa escreve sobre família, é um crescente. E aí, seja, nós começamos com a alegria do Evangelho, né? O Evangelho Gaudium. A gente ainda olha para esse contexto todo dessa frase do Evangelho de hoje, Lucas capítulo 20, versículos 27 ao 40, o Evangelho que antecede a festa de Cristo Rei, o Rei do Universo. Não é qualquer festa, é um momento onde nós celebramos também a vocação do leigo e da leiga, a vocação do povo de Deus em seguir Jesus. E a gente ainda olha com muita tristeza e com muita insegurança, com muita, vamos dizer assim, com muita mágoa, toda a realidade eclesial que preocupa-se em reproduzir a estrutura da realidade social. Aquilo que a gente aprende no historicismo, né? A igreja mãe, ela é vítima do momento histórico. Essa mesma igreja que hoje combate o preconceito e o racismo já foi uma igreja que justificou a escravidão dos negros e dos indígenas com frases tipo, eles não têm alma. Por isso eu volto lá naquela frase, negro de alma branca. Na verdade, no primeiro momento, em alguns lugares, alguns padres e alguns pastores também, igreja evangélica também, não vem querer fugir da culpa não, também trabalhávamos com essa proposta que, no caso, o negro não tinha alma. Depois criou-se essa frase racista e preconceituosa, um negro de alma branca. E hoje a gente olha para o Evangelho de Lucas, a gente percebe claramente essa preocupação dos teólogos, doutores, conhecedores da palavra de Deus,
no Antigo Testamento, sobretudo os fariseus, saduceus, os conhecedores da palavra, eles queriam justificar os seus preconceitos e as suas falhas. O evangelho de hoje ainda nos toma olhando para o céu. No céu não vai ser assim. Por isso, a nossa missão de cristãos, aí entra Dom Adriano Hipólito, o terceiro bispo da Diocese de Nova Iguaçu, que dizia que o céu começa aqui. Então o céu começa aqui quando nós combatemos toda forma de preconceito, seja ele de caráter religioso, caráter de opção sexual, e também a gente combate aí o preconceito pela cor da pele. O evangelho de hoje nos convida a olhar para o céu, mas também nos pedem para olhar para a terra e ver que, de fato, como estamos vivendo. Se nós estamos seguindo um Deus que é Deus dos vivos, ou se nós estamos seguindo um Deus que é um Deus da cultura de morte. Eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, por ter me ouvido, obrigado a você pela sua presença fraterna em nosso encontro. Deus nos abençoe e nos ajude. Dê seu like aí, deixe seu comentário, nos ajude a produzir. Lembrando a todos que eu ainda estou desempregado. Infelizmente, eu vou falar essa frase aqui, alguém falou para mim não falar isso, mas a verdade é essa, ainda estou desempregado, contando com a vossa graça e vosso apoio na ação de conseguir um trabalho. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você pelo carinho, pela presença fraterna. Eu sou Daniel Nonato. Bom dia. Skin